E esse meu namorado, ele bebia demais, ele bebia e fumava. E eu não fazia, eu não gostava dessas coisas. Eu não gostava de jeito nenhum, porque na época que eu estava na mãe dele, né, no pai da minha filha, eu estava na igreja. Ali foi aonde eu vim, né, ficar mais aprofundada nos caminhos do Senhor e tudo. E eu peguei, né, eu falei assim, mas não dá mais certo isso aqui, não. Eu não bebo. E a mãe dele era macumbeira. Tinha um terreiro de macumba na frente. Quando tinha a macumba, eu pegava louvor bem alto e colocava a maior altura para não ouvir. E, então, eu não queria a minha filha naquilo, vendo aquilo. Sabe? Ele chegava bêbado, e isso e aquilo, sabe? Ele nunca me bateu. Ele foi bom, ele foi até bom. Só que ele bebia demais, ele fumava demais. E eu queria... Sei lá, ali não era o meu lugar. Então, com 3 meses, ela estava com 3 anos já. Eu falei assim, não dá mais. Eu vou separar dele. Aluguei uma casa. Fui tentar morar com ela. Mas, como se eu não tinha dinheiro para pagar aluguel? Eu trabalhava num restaurantezinho de uma mulher que ela me dava R$ 50. O aluguel era 80. Tinha água, tinha luz, tinha compra. Quando ela me dava os 50 reais, ou eu não sei, eu arranjava de alguma outra forma, mas eu comprava comida para minha filha, fralda. Eles não deixavam, eles vinham de 15 em 15 dias, mas não deixavam dinheiro, não deixavam, sabe? E acabou que eu comecei a ficar sem ter como pagar aluguel. Não tinha como pagar aluguel. Eu comecei a vender os meus móveis. Vendia não tinha mais o que vender, aí eu fui deixar ela de novo lá. Isso me doeu tanto. Me doeu muito. Eu tive que deixar minha filha lá. Ela chamava de vovó, vovô. Aí eu fui trabalhar de novo, em casa de família na capital. De 15 dias eu ia lá. Quando eu voltei, 15 dias depois, a minha filha estava chamando ela de mãe. Não. E eu tinha amizade com a nora dela. A nora dela dizia assim para mim, mulher, foi a avó dela que mandou ela chamar ela de mãe. Quando ela dizia assim, vovó, aí a avó dela dizia assim, filha, não é vovó não, é mamãe. Aí ela colocou, aquilo ali me doeu tanto. Porque todo mundo fala assim, a mãe é quem cria. Eu concordo, mas pelo lado da condição também. Também temos que ver por esse lado também, tá? A mãe é quem cria. Ok, eu concordo. Mas por que a mãe daquela criança não criou? Qual foi as dificuldades? Qual foram os problemas? Mas isso ninguém vê, Jéssica. Ninguém vê. Isso, na verdade, ninguém quer ver. Não. Né? Ninguém quer ver. Só vê aquele momento ali de que a mãe abandonou, né? Vamos se dizer, abandonou aqui, não deixou, abandonou. Entendeu? Nunca vê que a gente leva roupa, que a gente leva dinheiro, que a gente leva uma comida, que a gente nunca se vê essas coisas. Essas coisas nunca são vistas. E assim, eu ainda tentei deixar ela com a minha mãe. Nesse período de 3 anos, eu deixei ela com a minha mãe. Mãe, eu vou trabalhar na capital, fica com ela. Mãe, a mãe não vai beber? Não, vou não, pode confiar em mim. Estava eu, belo dia, trabalhando, a minha irmã me liga. Jéssica, eu cheguei da escola agora. A Tayane estava dormindo e a mãe saiu para ir beber. Aí lá se vai eu, às pressas, pedi conta do trabalho e voltei. Eu ainda tentei de tudo para ficar com ela, sabe? Mas eu não tinha casa. Eu não tinha... Você sabe que no interior a gente não tem trabalho. Só tem os maioral, os peixes, né? Então, eu não tinha. E eu era conhecida como a filha da bêbada. É tanto que eu sei que tem gente que diz que é difícil, né, servir a Deus. Tem pessoas que dizem, eu não concordo muito com isso. Difícil é servir ao diabo. Pois é. Isso é difícil. Com certeza. Né? Porque, assim, se a gente está triste, está passando por uma luta, joelho, chora. Quando a gente vai chorando, orando, o Espírito Santo vem, começa a ministrar no seu coração e você tem força
para conseguir vencer, suportar as tempestades que vêm. E quando você está no mundo, o diabo ele te escraviza pela droga, por tudo que não presta, ele te escrava. Você vira escravo. Escravo. E como tem uma música, eu digo música, não consigo dizer louvor, porque para mim louvor é o que louva e exalta o nome do Senhor, que diz que viver com Cristo é viver perigosamente. Eu não concordo com isso. Viver com o diabo é viver perigosamente. Você imagina numa moto, bêbado, se droga. Isso é que é viver perigosamente. Como eu já vi vários amigos que morreram, saíram de moto, bêbados e morreram. Então, isso é que é viver perigosamente. Eu vejo meio por esse lado. Então, eu tentei ficar com ela, mas, devido à dificuldade, eu fui lá deixar ela de novo. E daí, então, a minha vida foi ladeira abaixo. Tinha 18 anos, deixei minha filha lá. Cada vez que eu chegava, eu era... Aqui não era a mãe. É a mãe da... Sabe? Aí minha filha foi crescendo e eu continuando trabalhando na capital, de 15 em 15 dias, vindo ver ela. Sempre, sempre, sempre. E é tanto que quando ela ia, né, às vezes eu morei com a minha irmã também, minha irmã casou e tal, morei com a minha irmã, e aí eu ia buscar ela para ficar, porque eu não tinha casa, né, então eu só vinha de 15 em 15 dias, e ela não queria mais ir com ele, né, ela não queria mais voltar. Sim. Eu tinha que ligar para eles para poder vir buscar ela. Nossa, eu chorava tanto, porque eu queria ter tido um trabalho, sabe? E ter ficado com ela, ter criado a minha filha, ter dado educação a ela, ter dado o que eu acho que uma mãe teria que ser, carinhosa, amorosa, sabe? E cada vez que eu chegava lá, era diferente. Cada vez eu era diferente. Os anos foi passando, eu acho que ela foi fazendo a cabeça da minha filha, né? Tinha vezes que eu ia lá buscar, minha filha já estava maiorzinha, uns 5 anos. Primeiro aniversário foi eu que fiz. Eu trabalhei um mês inteirinho, eu gastei todo o meu salário para fazer o aniversário dela, sabe? Mas são pequenas coisas que não importam, você só foi a que abandonou. Eu comprava bota para ela. Aí a avó dizia assim, a fulana que trouxe para ela, que era a mulher do pai. Porque a mulher dele, ela dizia para mim assim, eu roubei o teu marido, até as tuas colheres, por último eu vou roubar o amor da tua filha. E ela dava tudo para minha filha. Ela ganha muito bem. Ela trabalha para o pessoal muito rico e ela ganha muito bem. Então, ela mimava muito. Ela comprava muita coisa que o povo rico lá das filhas, ela trazia, entendeu? É tanto que a minha filha chama ela de tia. E então, as coisas foram passando. Aí, um dia, eu fui lá buscar minha filha para passar, né, o final de semana comigo. Ela falou assim, mamãe... Ela me chama de mãe também, né? A mamãe Jéssica e a mamãe outra. Eu não quero dizer o nome, né? Sim, não sei sim. Se... Ela falava assim, eu tinha 5 anos, eu fui com a minha irmã buscar ela, né? Mamãe, a mamãe disse que não era para mim ir para tua casa, não, porque na tua casa tem um buraco, tem uma cobra que tu vai me abandonar. Aí eu olhei assim, eu falei, que... Aí a avó dela, toda sem jeito, porque não imaginava que ela ia dizer isso, né? Deixa de conversa, filha. Sabe? Aí ali... Mas eu não conseguia ainda entender, eu não conseguia observar, eu não conseguia entender o veneno ainda que se tinha ali. Porque ela dizia assim para mim, eu sinto como se o seu sangue corresse na minha veia. Que não sabia o que, mas tinha um amor por mim, tá entendendo? Ela dizia isso para mim. E eu acreditava, sabe? Quem falava isso? A mãe dele. A avó da menina. Dizia que sentia como o meu sangue. As pessoas chegam aqui falando de você, eu faço ele defender. Sabe? Ai, eu ficava tão encantada.
com aquilo. Então, eu não conseguia enxergar. Eu não queria, eu não queria enxergar que ela... Você acha que eu posso dizer? Ela queria roubar a minha filha, porque a primeira coisa fez a minha filha chamar ela de mãe. E eu não... Porque um povo que se diz cristão, se está criando um filho que não é seu, tem que dizer, ó, sua mãe é assim, sua mãe não tem família, olha, né? Olha, sua mãe trouxe isso. Eu mandava dinheiro, minha filha nem sabia. Eu comprava as coisas no correio, mandava levar. Era, sabe, pouco caso, às vezes as coisas até voltavam. Eu precisava ficar pagando para alguém lá no correio buscar, sabe? Às vezes eu perguntava para ela o que ela estava precisando. Um sapato, uma coisa eu comprava. Mas essas coisas nunca é falado. Eu só fui aqui e abandonei. Então, acabou que eu conheci pessoas, amigas, colegas, que começaram a dizer para mim, vamos fumar maconha. Eu falei, não, tá doida, eu não gosto disso, não. Vamos. E ficaram insistindo. E é isso que eu vejo muitos jovens que não têm uma base muito assim, ou às vezes até tem e querem ser meio banda voa, digamos, por esse lado, mas o que tem a base mesmo, uma base em Cristo, uma base familiar, não se vai muito por isso, não. E aí eu falei assim, tá bom, vamos. Aí eu fumei, achei bom, não sabia nem fumar, e me ensinaram, eu fumei. Aí comecei a beber, 18 anos, comecei a beber, comecei a ir para festa, achei que aquilo ali era tudo maravilhoso, e eu bebia aqui, caía, que eu não me lembrava de nada, aquilo fazia eu esquecer todas as dores que eu passei na minha vida, todas as dores que eu passei na minha vida, aquilo ali sumia. Eu usei a bebida como válvula de escape. Aí depois disseram, põe o pó, põe a cocaína, vamos lá. Eu falei, tá bom, vamos. Aí tava um povo tudo, né, usando cocaína, eu não sabia nem como era que fazia, mas o dia que eles estavam fazendo, eu fazendo também. Comecei a usar cocaína. E era cocaína por cima de cocaína, cocaína por cima de cocaína. E relacionamento. Eu achava que qualquer pessoa que queria namorar comigo, porque voltando àquele assunto, da que a minha tia dizia, eu dizia assim, tá vendo? Ele quer namorar comigo. A tia dizia isso. Eu falava desse jeito, sem brincadeira nenhuma. Tá vendo? Ele não quer... Que isso é a história da minha vida. Ele quer namorar comigo. Gente sem futuro. Drogado também. E eu conheci uma pessoa que foi a pior pessoa que eu conheci em toda a minha vida. Se o pai da minha filha destruiu os meus melhores anos, esse destruiu toda a minha dignidade, todo o meu ser, ou todo, não sei. Eu comecei a ter relacionamento, que é ditamente o rapaz das coisas aí. Eu comecei a namorar com ele, e usando droga, tive a overdose, e usando droga, e não queria mais saber de igreja. Não queria mais saber. Eu não pisava nem na calçada. Eu ia muito por aquilo. Quem quer ser sujo, se suje mais. No Apocalipse, né, fala. Não me lembro agora aonde. Quem quer ser sujo, se suje mais. Quem quer ser santo, se santifique mais. Então, eu falei assim, não quero... Aí todo mundo dizia assim para mim, que crente era para velho e tal, né? Aí eu teve esse meu ex, né? Começou a me surrar, me bater. Ele me deu a primeira surra, que foi uma noite de terror que eu passei. Ele me deu tacou um punhal nas minhas costas, que faltou 3 centímetros para perfurar meu pulmão. Misericórdia. E como era que começava assim? Começava por uma briga ou algo que você não fez que ele... Ciúmes. Eu não podia olhar para ninguém. Eu não podia falar com ninguém. Até às vezes a minha irmã, eu ligava, ele falava assim, já tá bom, já tá falando muito. Era ciúmes. Era quando eu não queria mais o relacionamento, ele me batia. Eu não quero, eu quero ir embora. Quando eu estava em festa com ele, que eu olhava, às vezes, para um telão, para uma coisa, ele falava assim, você está olhando para quem? Era só tá na cara.
tá na cara, Nossa. sabe? Era coisa horrível. Eu não conseguia mais me livrar dele. Eu tinha bebida, também tinha esse lado. Eu tinha bebida, eu tinha droga. E ele dizia assim para mim: você acha que eu vou deixar você ser feliz? Se você não for minha, você não vai ser de ninguém. Aí ele falou: eu vou tocar no que você mais ama. Ele sempre ficava. E aí eu comecei a ficar meio emocional, abalada com ele também. Eu fiquei muito escravizada emocionalmente também. Então, ele me deu a primeira facada. Foram a noite assim, de terror. Ele me espancando, me jogando pelas paredes, e eu sangrando, muito sangue, muito sangue. Ele pegou uma camisa, amarrou no meu pescoço, ficou pisando. Ele dizia assim: eu vou te matar e depois eu vou te estuprar. Ele ainda falava isso. Misericórdia. Sabe, eu aqui no chão, eu só dizia assim: não me mata, não me mata. E eu gritava, eu gritava, eu gritava. E eu conseguia abrir a porta e gritava. Ele fechava e começava a me espancar, me espancar, me espancar, me espancar, me espancar. Foi a noite praticamente inteira. No Ceará, as pessoas... Hoje eu não sei, mas quando era briga de casal, é aquela coisa, briga de marido e mulher, não mete a colher. Então, não se importavam. Até que eu acho que alguém deve ter chamado a polícia invadiu a casa, levou ele preso. Me levaram para o hospital, porque eu tinha perdido muito sangue. E ele foi preso. Aí eu fui para o interior, estava muito machucada, eu estava deformada de tanto soco na cara que eu levei. Fui para o interior, aí eu fiquei me recuperando e bebendo, e bebendo, e bebendo, e bebendo. Não queria saber dos caminhos do Senhor de jeito nenhum. E bebendo, e toda machucada, mas bebendo. Bebendo. Acordava assim, ó. Eu acordava me tremendo. Eu tinha que me acordar e tomar um gole de álcool. Qualquer coisa eu tinha que, porque senão eu ficava assim, me tremendo. E acabou que ele, dentro da cadeia, ficava me ligando. E me perdoa. Eu não vou fazer mais isso. Eu estou aprendendo tudo. Você sabe onde é que eu estou? Primeira vez que ele tinha ido preso. Eu falei: mas eu não quero saber de você, eu não quero saber de você. E ele ficava, e infernizava os meus amigos, ia nas redes sociais das pessoas. Nossa, ele ficava ameaçando muita gente, oferecendo dinheiro também, para saber onde era que eu estava. E depois que eu me recuperei, né, meu rosto passou, me recuperei, fui arrumar um trabalho. Eu liguei para aquela agência que eu já tinha, né? Sempre eu ia: olha, vocês têm algum trabalho para mim? Tem aqui, eu vou trabalhar na cozinha de cozinheiro. Eu falei: vou na hora. Peguei e fui trabalhar na cozinha, né? De 15 dias também. E fui trabalhar. E depois que ele foi preso, você parou de usar drogas e beber? Parei, porque eu fui trabalhar, né? Eu fui trabalhar. Parei um pouco, aí fui trabalhar. Então, e a mulher era crente. Povo rico. Ela passava por um problema também, assim, no casamento. Então, ela ia para aquelas irmãzinhas do coque. Estava tendo uma campanha de oração. Eu já estava 2 anos, mais ou menos, sem pisar numa igreja, sem nem saber, nem sonhar. Aí ela falou assim: Jéssica, você pode ir comigo? Eu vou na casa de uma irmã. E ela não sabia, eu não ia chegar, eu não ia chegar falando na entrevista de trabalho que meu ex me espancou, então não contava, né? E aí ela falou assim: você tem como você contar? Tem como você ficar com as crianças enquanto tem a oração? Eu falei: sim, eu posso ir. Aí eu fui lá para a salinha, lá no final, e aí eu vi uma irmã falando um mistério tão lindo. E os louvor, aquilo começou a me dar saudade. E começou a me dar saudade, eu comecei a me lembrar de quando eu estava na igreja, de quando eu cantava, de quando eu estava na presença do Senhor. Aquilo começou a me lembrar.
E eu já nem prestava mais atenção no que os meninos estavam fazendo. Eu estava só ligada já lá. E aí batem na porta, eu abro. Olha, a irmã está querendo falar com você. Eu falei, comigo? Eu falei, eita, meu Deus, o que será? Aí ela falou assim para mim, olha, tu passou pela morte por esses dias, não foi? Deus, ele me mostrou a sua vida. Deus mandou te dizer que tu vai passar pela morte mais uma vez, mas que tu não tema que ele será contigo. Misericórdia. Deus, ele quer fazer uma nova aliança com você. Eu caí de joelho. Eu me reconciliei naquele dia. E aí terminou e tal. Ela falou, Deus quer fazer uma nova aliança com você. Eu me reconciliei. Estava me sentindo já crente. Mas aí as minhas amigas ficou, vamos sair. Eu falei, mulher, eu sou crente agora. Ela disse assim, mulher, crente é para velho. Que negócio de crente. Eu falei, é verdade, né? Então eu vou curtir minha juventude. Quando eu tiver velha, eu volto para a igreja. Pronto. Aí comecei a fazer de novo. E nisso, comecei a beber, e 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 a beber. E aí depois veio o meu ex, né? Eu nunca mais eu vou fazer isso com você. Ele saiu da prisão? Saiu da prisão, nunca mais eu vou fazer isso com você. Voltei com ele. Fui morar na cidade dele. Tudo novo. Aí a gente saindo para festa. Um dia numa festa a gente volta. Deu uma louca na cabeça dele. Isso depois de um ano que eu tinha me reconciliado e saí porque crente era para velho. Aí, depois de um ano, eu estava numa festa com ele, 2013, se eu não me engano. A gente vinha numa festa, era Natal, tinha ninguém na rua. Ele enlouqueceu em casa. Eu consegui fugir, me deu soco na cara, começou a me dar soco. Me puxar pelo cabelo, que eu não conseguia colocar um dedo na minha cabeça se não tivesse uns galos. E eu peguei, comecei a correr. Aí ele me pegou com uma faca. E vinha um rapaz. Mas nisso, antes desse rapaz, né, que foi que me socorreu, ele tinha me dado uma facada na perna que rompeu a minha artéria. Por 1 centímetro não rompeu, veio do meu coração. Me deu uma facada aqui e pegou no outro lado. E o rapaz viu né, ele ficou com medo, então ele saiu correndo. O rapaz tirou a camisa e os vizinhos tudo vendo. Depois que ele escorreu, os vizinhos começaram a abrir a porta e ele rasgou a camisa e pegou na minha perna aqui, nos meus braços. O sangue caía de mim, o sangue saía de mim, o sangue saía de mim. E aí eu fui para o primeiro hospital, não conseguiram emendar minha artéria. Fui para outro hospital, eles abriram de novo. E eu senti, porque eu já não pegava mais anestesia, eu senti cada agulha, cada linha que passava. Nossa. E é tanto que na minha perna, você viu a cicatriz, Sim. Ficou parecendo que costuraram boca de saco. Ficou uma coisa muito feia. E então, eu peguei, fui para o hospital, eles emendaram a minha artéria. Aí o médico falou assim, pronto, já está pronta para outra. Meu Deus. Aí, quando eu me levantei, eu caí, desmaiei. Então, depois me recuperei, fui para casa, voltei com ele. Tirei. Sério? Sem brincadeira. Ai, Jéssica. Eu estava na cidade dele. Ele pegou meus documentos, eu não conseguia viajar. Ele pegou minhas roupas. É sério. E aí, foi um inferno que eu vivi naquela cidade. Aí, o que aconteceu? A mãe dele deu um remédio para ele. Eu fui na delegacia, fiz um BO, consegui viajar com um BO, um boletim de ocorrência, que eu tinha perdido os meus documentos, e viajei com uma mochilinha. Ela deu um remédio para ele dormir, eu consegui fugir assim. Mas, bebendo, se drogando de novo, fui na igreja agradecer ao Senhor, mas não fiquei. Só agradeci, mas não fiquei. Porque eu não queria, né? E então eu peguei, voltei com ele de novo. Era muita pressão que ele fazia na minha cabeça. Ele falava assim,
Primeiro, ele dizia que eu era feia, que eu parecia um travesti, que os amigos dele diziam assim, como é que você tá com essa menina, parece um travesti, que essa menina é tão feia. Aí ele falava assim para mim, ninguém vai te querer, você acha que vão te querer? Só quem te quer sou eu. Ele começou, então eu comecei a achar que só quem me queria era ele, sabe, essas coisas, e foi. E eu... Se eu já usava droga, eu comecei a usar o triplo para poder suportar olhar para a cara dele. Eu estava bêbada praticamente 24 horas, mas eu estava lá. Eu era o objeto que ele queria estar lá perto e que só eu estando ali estava ótimo. Então, eu bebendo, comecei a usar crack. Meu Deus. Isso foi a minha gota d'água. Eu sumi. A Jéssica morreu, porque uma das primeiras coisas que o diabo também te tira é a tua dignidade. Porque na tua cidade todo mundo diz assim, lá vai a drogada, lá vai a bêbada, lá vai a que não vale nada. Que é isso que o diabo te tira, sabe? É a diferença de quando você está na igreja, nos caminhos do Senhor, lá vai um servo de Deus, você é conhecido por um servo de Deus, sabe? Então, eu me conformei com aquilo que eu estava vivendo. E aí a minha mãe veio morar comigo, estava na igreja, aí levou uma missionária lá em casa. Eu falei assim, missionária, desculpa, não precisa pregar para mim, não. Eu conheço o evangelho. Se eu quiser voltar, eu volto. Sabe por que eu não volto? Tinha acabado de abrir uma lata de cerveja por causa disso daqui. Falei para ela, eu já me conformei para o inferno. Porque eu sei que se Jesus voltar agora e eu tiver assim, é para lá que eu vou. Ela olhou para mim e falou assim, já se conformou? Eu falei, já sim. E isso era no meio da semana. No final de semana, a gente foi para uma festa. E cheirando lança-perfume. Já tinha terminado, né? Cheirando lança-perfume. Estava muito doida. E dentro do carro, todo mundo... Eu desliguei o carro em movimento. Eu falei assim, para esse carro aqui. Nunca mais eu quero olhar na tua cara. Eu não quero mais olhar na tua cara. Com cara? Sim. Saí para fora do carro. Ele trancou o carro, eu me sentei no capô. E ele saiu comigo, em disparado. Eu me acordei no hospital. Eu tive sangramento na cabeça, eu tive 7 fraturas no meu rosto, eu quebrei meu maxilar, meu nariz. E eu estava deformada. E uma pessoa, eu estava toda coberta, eu senti uma pessoa fazer assim. Aí eu tirei o lençol, ela falou assim para mim, olha, eu ia passar aqui direto, mas Deus mandou eu voltar e te dizer que ele fechou a tua cova. Nossa. Minha filha, misericórdia. E aí lá dentro do hospital eu me reconciliei. Eu pedi forças demais a Deus para tentar suportar tudo isso, porque eu não precisei de recuperação de casa, de recuperação de alcoólicos, essas coisas. Não precisei. Foi muito difícil. Daiane, foi muito difícil eu tentar sair das drogas. Foi difícil demais. Muito difícil. Quando chegava o final de semana, tinha hora que batia a abstinência. Sim. E, às vezes, eu sentia cheiro da bebida no meu nariz. O cheiro. E 7 anos vão fazer agora que eu estou limpa. Glória a Deus. E Deus fez algo extraordinário na minha vida. Glória a Deus. Então, vale a pena a gente servir a Deus. Glória a Deus. Vale a pena, sabe? E quando eu tinha 15 anos, uma pessoa me falou uma coisa, um irmão, que Deus um dia ele me daria condições. E não é de ser rica, não. Sim. É porque a vida que a gente tem agora, porque eu passava muita fome Sim. antigamente. Hoje eu fico preocupada com a comida dentro de casa. Sim. Porque eu venho trazendo isso, né, desde... Então, acabou aqui, eu já tenho que ir logo já lá repor. Eu Sim. fiquei muito com isso. O medo ainda da fome ainda pegou assim um pouco. Então, eu fico muito preocupada com essas coisas. Mas eu vejo que eu posso ajudar pessoas, assim. Eu vejo que eu posso comprar uma coisa. Eu vejo que eu não passo fome, eu vejo que eu posso ajudar a minha família, sabe? Minha irmã. Então, eu vejo o que Deus fez por mim. Então, o processo que eu passei quando eu parei das drogas, né? O processo foi horrível. Foi muito horrível.
Eu queria estar usando, queria estar bebendo, queria estar isso, queria estar aquilo. Mas eu ficava assim, me dá força. Deus, me dá força. Isso já estava com 2 anos. Eu firme nos caminhos do Senhor. E eu falava, Senhor, está tão difícil hoje, eu não estou aguentando. Senhor, se o Senhor vê que eu vou voltar para aquela vida de novo, me mata. Deixa eu dormir, não deixa mais eu me acordar, mas não deixa eu voltar para aquela vida. Vida de esgoto, vida de lixo, vida de que você não é nada, você não é ninguém. Aí eu ia cantar na igreja. Sabe, quando eu chegava, cantava na igreja, né? Eu cantava aqueles louvor que toca no seu coração, que você fala assim, vai passar. Aí eu estava cantando um dia, e aí a irmã, Deus usou uma irmã e falou assim para mim, quando você cantou esse louvor, Deus falou que você cantava ele para você. E ela começou a dizer, vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Ela dizia assim para mim, Deus manda eu te dizer que vai passar essa luta. E que eu vejo você ir a lugares que muitos têm vontade de ir. E Deus, ele vai mudar o quadro da tua história. Glória E aí, as nossas imperfeições humanas, eu falava, meu Deus, mas como é que vai ser isso? Eu não tenho condição de ir nem na esquina. E aí eu ia à igreja, Deus usava pessoas e dizia assim, eu vejo você com uma passagem, eu vejo você no avião. Deus, ele vai te levar. Deus, ele vai te levar. E eu queria muito me casar. Eu queria muito ter uma família. Eu queria muito. E pastores que não são muito, né, aqueles pastores mesmo de Deus. Uma irmã falou uma coisa para mim. Ela disse para mim que Deus ia me dar um casamento, que ela viu uma aliança no meu dedo. E eu fiquei muito feliz, eu fui contar para o meu pastor, né, na época, eu falei assim, pastor, a irmã fulana, né, irmãzinha de oração, uma bem velhinha, disse que Deus tinha falado para ela, mostrado que eu ia me casar, eu ia ter uma família, que Deus ia mudar a minha vida. Ele falava assim, minha filha, não acredite nisso, não. Ela é só junta. Ela não era casada legalmente, mas era uma velhinha, uma senhorinha, Sim. Bom testemunho. O Espírito Santo não usa gente que está em pecado. Ai, aquilo me entristeceu tanto, porque dentro da igreja tem tantas pessoas que querem matar, tantas pessoas que matam, tantas pessoas que sabem do teu sonho e vão na tua cara, às vezes consegue aquilo que tu queria, ela vai na tua casa, passa na tua cara, eu consegui, mas eu nem queria. É aquela coisa, hoje em dia a gente está vivendo muito de irmãos que têm a síndrome dos amigos de Jó, que fala só assim, ora. Você está precisando orar. Elas não são pessoas de dizer assim, minha irmã, a sua dor é a minha dor. Sim. Se você está chorando, eu vou chorar com você também. Eu vou sorrir com você também. Né? Aquela famosa frase clichê, ora. Mas ela não é pessoa de dizer assim, irmã, vamos fazer uma campanha de oração. Estamos juntos aqui. Estamos aqui, vamos orar, vamos derrubar as portas do inferno, nós duas juntas. Vamos lá, eu estou aqui. A sua dor é a minha dor. Hoje em dia, a gente, né, muito raro a gente vê isso, porque está todo mundo preocupado com as suas próprias vidas. Né? E é tanto que e outra, revelação. Estão querendo muito também revelação. Então, é bem isso. Não, ninguém quer abrir a Bíblia e ouvir de Deus. Não. Quer revelação. Então, e eu continuava firme nos caminhos do Senhor. E Deus falando que ia me levar a lugares. E eu falava, mas como é que vai ser isso? Comecei a fazer campanha de oração comigo. E Deus usou um rapaz, falou assim para minha irmã, tem 3 dias que tu tá abrindo a Bíblia e fazendo uma campanha de oração. Eu estava no Salmo, esperei com paciência no Senhor. Aí depois eu fiquei, Senhor, apressa-te, me dá a vitória, Deus. E aí... E nisso, nesse meio tempo que você aceitou Jesus, você ficou aonde? Você ficou na casa de sua mãe? Você ficou... Fiquei. Ela parou de beber um pouco. Era sempre isso. Ou ficava na casa de amigos. Eu sempre estava assim. Casa de amigos, casa disso. Era bem assim. E fora que eu fiquei com a minha mãe, morando com ela depois, né, depois de que eu me recuperei do hospital, depois que eu voltei. E a gente começou a caminhar nós duas juntas na igreja. Então, isso melhorou muito. Só que o meu ex me descobria também onde era que eu estava. E eu ficava me mudando de casa, me mudando. Então, era bem assim. Até que eu falei, vamos para o interior. E já não me importa mais o que
tá na mão de Deus. A gente foi para o interior e lá as coisas foram acontecendo. Um dia, o pastor me convidou para mim cantar na cidade vizinha, né? Aí eu fui. E o pregador me chamou lá na frente, depois do culto, né? Antes do culto terminar, falou assim: irmã, Deus ele me mostrou uma coisa. Uma mulher mau. Quando você era criança, ela disse assim para você: você não vai ser feliz com homem nenhum. Não. Os homens vão te usar, te jogar e te abusar fora, porque você é filha de peixe, peixinho é. Uhum. Ela te jogou uma praga. Mas Deus manda eu te dizer que hoje Ele está destruindo esta praga. Ele está quebrando e algo novo de Deus vai vir na sua vida. Glória a Deus. E aí eu conheci o meu marido hoje. Né? Ele mora aqui em Portugal há 14 anos. E a gente casou escondido no Brasil, porque meu ex não podia descobrir. E eu vou vir para cá, para Portugal, tem 5 anos aqui, né? E nossa, eu choro, tem dia que eu choro, que eu olho, eu falo assim, meu Deus, eu não acredito que eu estou aqui, Senhor. Porque Deus, Ele é o Deus dos improváveis. Ele é o Deus que faz algo na vida de alguém, assim, da noite para o dia. Da pessoa que não tem nem a condição de ir ali na esquina, Ele vai e usa de pessoas e faz algo extraordinário. Sabe? E só que aquelas dores do meu passado, Daiane, elas ficavam me seguindo. As dores me seguiam. Eu não conseguia falar do meu passado sem estar morrendo de chorar. Sim. Porque aquilo me doía. Eu falava assim, por que fizeram isso comigo? Por que fizeram isso comigo? Não merecia isso, sabe? Como é que a pessoa foi capaz de me fazer uma coisa dessa? Eu culpava muito o pai da minha filha por isso. Eu não conseguia esquecer, eu não conseguia colocar a minha vida para frente, porque eu me lembrava daquilo todo dia. E eu dizia, Deus, menina, é tanto que eu morei em São Paulo, tem uma igreja lá que falava do milagre de Manassés e Efraim. Aí eu fui para esse culto do milagre de Manassés e Efraim, que diz que faz esquecer o seu passado, de dor e sofrimento. Eu passei o dia na igreja, eu passei o dia inteiro. Eles dão uma toalhinha com milagre de Manassés e Efraim. Aí ele colocava o pano na cabeça, aí ele dizia assim, milagre de Manassés 1, Deus apagou do seu passado toda dor. Milagre do Manassés 2, Deus vai esquecer tudo que você viveu de ruim. Aí Senhor, faz eu esquecer a droga. Senhor, faz eu esquecer tudo de ruim. Aí ele falava 3, né? Aí todo mundo... Aí eu olhava assim, eu falava assim, mas não esqueci nada não, ainda estou lembrando de tudo. E aí acabou que eu fiquei o dia inteiro e nada disso acabar, disso acontecer. E hoje eu entendo. Para que esquecer meu testemunho? Para que esquecer dos livramentos de morte? Para que esquecer das drogas? É o que Jesus fala, né? A minha graça te basta, né? Quando Paulo falou, Jesus, tira de mim esse espinho. E ele falou, Paulo, a minha graça te basta. Sim. Né? Sim. E é necessário. Eu sei que foi dolorido, não foi fácil, mas o Senhor tem te sustentado. Sim. E para finalizar o tempo de cura que chegou na minha vida, eu estava na igreja e eu dizia assim, Senhor, fala só mais uma vez comigo. Só mais uma vez, Senhor. Eu nunca mais te peço nada. E eu chorava, eu dizia, Senhor, fala comigo. Deus, não me deixa sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Não me deixa sair daqui, Senhor, fala comigo. Só mais essa vez. E eu não conhecia esse pregador também, né? Eu visitei essa igreja poucas vezes. Aí Deus falou assim para mim, o rapaz, né, falou assim para mim, ei, irmã, você aqui, essa outra irmã, abraça ela aqui. Aí a irmã me abraçou. Deus manda eu te dizer que Ele vai curar o teu passado. Que as dores do teu passado te machucam tanto. Mas Deus manda eu te dizer que algo novo da parte dEle vai chegar para a tua vida e que essa dor Ele vai sarar. Amém. E às vezes eu estou em casa, eu estou lavando a louça, estou fazendo qualquer coisa, eu choro, eu digo, Deus, obrigada. Porque, Senhor, se não fosse a tua mãe, eu não estaria mais aqui, eu poderia estar numa vala.
Poderia estar morta, ter perdido as mansões celestiais, ter perdido isso, ter perdido o prazer. Como uma amiga minha disse que servir a Deus é um privilégio. Eu tinha perdido esse privilégio. E eu vejo a misericórdia que o Senhor tem na nossa vida. Então, se tem pessoas que passam por essa trajetória e elas não são compreendidas. Como eu já ouvi, por que você não cuidou da sua filha? Eu cuidei da minha, mesmo eu não tendo um apoio, isso, sabe? Mas as situações são diferentes, né? São diferentes. Então, se pessoas estão passando por certas coisas, procura uma ajuda, vai orando, procura também um profissional, terapia, não sei, sabe? Tem gente que não concorda muito com a terapia e demoniza muito a terapia, né? Fala que isso é coisa do diabo, mas não concordo muito. Mas tem cristãos também que são especialistas nas áreas e que pode vincular uma coisa a outra. Sim, né? sim. Eu sei que... Deixa eu te falar uma coisa. Sério mesmo. Você está falando aí, e Deus tem me incomodado de falar aquela palavra que está em Jeremias 29:11, que diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jéssica, nem nós mesmos sabemos o que somos capazes. Quer dizer, de fato, nós não somos capazes, mas quando estamos debaixo da direção daquele que é todo-poderoso, ele nos capacita e faz coisas novas na nossa vida. E eu creio que, em nome de Jesus, coisas maiores virão. E logo, logo estou escrevendo um livro, tem novidade daqui uns dias. Glória a Deus. E é isso. Olha, o Senhor fez algo extraordinário na minha vida, que eu costumo dizer que se eu chorar, se eu secar de tanto chorar, não vai ser o suficiente para agradecer a bondade de Deus na minha vida. Glória a Deus. Porque foi uma bondade muito grande. Não é fácil. Não é fácil largar o vício, não é fácil. Mas, assim, se está difícil, se abre, às vezes, com alguém. Porque tem pessoas que tá na droga, mas ainda continua com amizades daquele meio. Sim. Eu passei muito tempo sem ir em lugares que tinha bebida. Se tivesse bebida, eu não ia. Ambientes que me traziam lembrança da época da bebida, eu não ia. Corredor de bebida, eu passava, às vezes, se fosse para pegar um refrigerante, e eu passava assim, igual um foguete. Eu sempre quis ir longe porque não adianta, você quer sair de uma coisa e estar dentro do mesmo vínculo social de amizades, isso você não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, afastando, é mesmo dizer, Mas Senhor... a palavra fala, né? Fugir da aparência do mal. Então... E aí, assim, tá naquela coisa, tá triste. Chora pra ele. Chora teu Deus. Né? Tá alegre, canta louvores a ele, exalta o nome dele, está lavando uma louça, varrendo uma casa, não importa, vai, e às vezes os livramentos, assim, vem na minha cabeça, começa a chorar e dizer, Deus, obrigada, Senhor, obrigada. Se eu falar obrigado trilhões de vezes, não vai ser o suficiente para agradecer, porque Deus me tirou lá do interiorzinho, uma pessoa que não tinha dignidade de nada, que hoje ela é conhecida como a Jéssica, que mora em Portugal. Que Deus faz. Hoje Deus muda a história. Deus muda a história, me deu uma segunda cidadania, né? Me deu também o direito a uma segunda cidadania e mudou o quadro. E hoje eu te falo do meu... há tempos atrás eu não conseguiria estar falando isso daqui, porque me doía. Machucava. Hoje eu sei que tem uma cicatriz, assim, que ela tá lá fechada. Mas eu posso falar, porque às vezes quando ela tá fechando, aí a pessoa fala, aquilo abre, não. Eu posso falar e ela continua fechada, porque essa cura, esse tempo de cura veio do meu Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Mas e hoje, o seu relacionamento com sua mãe, como é que é? Ela morreu. Foi? Eu não falei isso, esqueci de falar. Nossa. Ela morreu. Tem muito tempo? Acho que vai fazer 4 anos. Mas, Você já estava aqui? Já estava aqui. Foi uma situação assim, eu tive tuberculose. Sim. Aqui, né, eu cheguei com 4 meses, eu tive tuberculose. Tava internada e eu sonhei com ela. Eu via ela num lago,
o sonho era... Eu via ela no lago escuro, e eu procurava ela, depois ela se escondia. Eu via ela numa caixa e um vidrinho assim, ó, na porta. E ela dentro dessa caixa e o vidrinho. Aí eu olhava pra ela, eu não conseguia chegar a ela por causa desse vidro. Aham. E isso era de madrugada. Aí eu me ajoelhei lá no hospital. Eu comecei a orar por ela. Oh, Deus. Se a minha mãe sofreu tanto. Se minha mãe sofre tanto, minha mãe passa um tempo na igreja, um tempo no mundo, um tempo na igreja, um tempo... Senhor, a minha mãe sofreu tanto, Senhor, faz alguma... Eu chorava, eu pedia tanto a Deus, Senhor, faz alguma coisa pela minha mãe, Senhor. Senhor, se o Senhor vê... A minha oração desse jeito, Daiane, se o Senhor vê que ela não vai, que o vício, a coisa é maior do que ela não tem força suficiente, o Senhor prepara e leva. Eu orei desse jeito, Daiane. Antes de eu sair do hospital, a minha irmã me liga que ela morreu. Mas ela estava indo pra igreja, tudo certinho? Ou estava com aquele tipo de saída de igreja? Tava meio assim. A morte dela foi assim. Ela foi pro CAPS, onde ela fazia tratamento, né? E aí parece que bateram nela. Ela tava bebendo e bateram nela. E bateram, machucaram a cabeça dela, ela Meu ficou muito Deus. machucada. E isso não, né? E aí a minha mãe foi pro CAPS, que era onde ela fazia tratamento. Aí todo mundo falou assim: é a Fábia bêbada? Dá aí um sossega-leão nela. Meu Deus. E aí ela ficava, ai, a minha cabeça, mãe, me perdoa. Porque a minha avó não queria ver a cara da minha mãe. Elas não se falavam. Se a minha mãe tivesse vindo numa rua, a minha avó entrava em outra. Há muito minha avó não falava com a minha mãe. Era intrigadíssima. Parecia... Queria ver mas não queria ver a minha mãe. Então, aí ela ficava, mãe, me perdoa. Minha filha, não sei o quê. Porque eu sei disso por conta eu acho que ela já estava sentindo, eu não sei, né? E ela ficava, me perdoa, e não sei o quê. E aí deram um sossega-leão nela, aplicaram uma injeção, né? Ela dormiu e não acordou mais. Meu Deus. Só Jesus na causa, viu? E aí é isso. Nossa, mas que bom. Aqui tá. Eu não vou mostrar porque tem um nome aqui, né? Dos envolvidos. Até uma questão também de ética. E tá aqui todos os boletins, né? Que ela. Do acontecido, né? Pra Eu guardo poder. tudo. Porque pode a pessoa falar assim, nossa, essa menina não tá falando. Então, está tudo aí, tudinho. Então, eu tenho isso há muito tempo comigo. Pelo menos isso daí, né? Ainda ficou muito tempo guardado. Mas Deus é maravilhoso. Deus, ele. A minha história é parecida com a sua, né? Eu não, lógico, eu não passei por essa parte de usar drogas e tal, mas foi meio que parecido. Meus pais se separaram, eu era criança ainda, 10 anos, e a minha vida também não foi muitos melhores, né? Muitos boas. Mas que bom que o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. Glória a Que Deus. bom que Ele nos fez novo, Sim. né? Fez um vaso novo e estamos aqui fazendo a obra dele, engrandecendo o nome dele, porque ele é tudo, ele é maravilhoso. E eu digo, Nossa, Deus. como é que meu Deus do céu, eu nunca na minha vida sonhei em sair do Brasil. Nunca na minha vida. O máximo que eu imaginei que eu iria para um estado, eu casaria e outra, meu ex, ele eu tinha tô namorando, tava noiva, ele descobria, ele infernizava, ele acabava, eu falava assim, eu nunca vou conseguir ser feliz enquanto eu estiver aqui, eu estiver viva. Ele falava, eu não vou deixar você ser feliz. Eu não vou deixar Então você Deus ser sabe. feliz. Deus sabe de todas as Nossa, coisas. meu Deus Deus. sabe. Quando eu Pois. vi com passaporte, nem passaporte eu tinha. Casei, parei em solo português, né? Então, tipo, eu falei, meu Deus, eu até hoje, 5 anos, até hoje eu fico, meu Deus, como eu cheguei aqui. É Deus mesmo. Aí eu quero também deixar um recadinho
para nós. Isso me inclui também, cristãos, que vê as pessoas com essas dificuldades, com essa situação de rua, com essa situação de que não tem forças, né? Que a gente possa dar a mão, né? Possa ajudar, entende? Porque o diabo, ele escraviza. E na maioria das vezes, essas pessoas não têm forças para poder buscar o Senhor, estar ali com o Senhor e fazer coisas novas na vida dela. Precisa de alguém para poder estar com ela, né? Para poder ajudar, dizer: não, olha, Deus pode. Deus É. pode fazer coisas em sua vida, Deus pode mudar a tua história. E é isso, nós como os cristãos, estamos aqui justamente para poder dar as mãos às pessoas, ajudar quem somos nós, para poder julgar alguém. Quem somos nós? Nós não estamos livres de passar por situações a qual aquela pessoa está passando. Talvez não está naquela mesma situação que ela está passando. Mas a gente pode vir sim passar por situações que a gente não possa conseguir ter Verdade. forças para poder se levantar. E também não ser o super crente. Porque tem pessoas que acham, porque não estão passando por um problema, É o acha religioso, né? que são A super religiosidade. crentes. Aí você vem contar, por acaso, eu vou te contar algum problema. E aí, então, é aquele crente que se acha que é super crente. Eu falo assim: ô, Daiane, eu tô passando por um problema assim, assim. O que você me diz? A famosa frase clichê. Vai orar, mulher, continua orando, mas não se importa comigo. Não fala assim pra mim. É tanto que hoje, com tudo que eu passei, com tudo isso, quando alguém vem falar alguma coisa pra mim, eu digo assim: eu posso orar por você, o que eu posso fazer? Você quer que eu faça uma campanha? Vamos fazer uma campanha Sim. de oração. Eu posso orar, mas eu jamais vou dizer: é porque você não ora, é porque você não isso, porque quem sou eu para saber como é o particular daquela irmã com Deus? Quem sou eu para dizer que ela não ora, que ela não jejuma, que ela não... Quem sou eu? Então, assim, eu acho que a gente tem que, se a gente pegar e falar assim: vamos aqui, eu vou te ajudar, vem aqui na minha casa, eu vou na sua casa, vamos fazer a gente tem uma ferramenta que é o WhatsApp ou a internet, uma coisa muito, vamos aqui fazer uma chamada de vídeo, vamos orar, vamos ler uma palavra nós duas, da sua casa, da minha, vamos fazer uma campanha um dia na semana, isso, e você vai ajudando, vai fortalecendo, né, porque um cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de se romper, não é isso? Lógico. Porque não é bom estar porque um caindo, o outro vem e levanta. Justamente. Né? Então, Justamente. E eu sou a prova viva disso, viu, minha irmã? Porque eu oro, eu jejuo, e não é só eu, é a minha casa, os meus filhos, a gente levanta de madrugada para orar, a gente jejua, lemos a Bíblia, meditamos na Bíblia, e mesmo assim, minha filha, é luta por cima de luta. Não vem esse negócio, se você não tem luta, se você é crente e não tem luta, cuidado, que você pode estar indo na mesma mão que o diabo, viu? Porque quando você tá indo na contramão dele, ele não vai te deixar em paz. Não vai mesmo, você pode ter certeza disso. Então, Jéssica, muito obrigada. Olha, eu te viu? agradeço primeiro a Muito Deus por obrigada. essa oportunidade. Que Deus abençoe grandemente esse canal. Amém. Que muitas pessoas, muitas vidas venham ser alcançadas, né? Porque às vezes tem pessoas que querem contar as coisas, mas não tem ninguém para contar, porque sabe, se contar, elas vão, Sim. é porque isso, é porque aquilo, né? Tem pessoas que não estão prontas para ouvir, tem pessoas que querem muito matar os seus sonhos, os seus projetos. Você não vai conseguir, você não vai isso. Então, assim, se você não tem o que falar, fica calada, mas ora pela irmã. Acabou, Isso pronto, tá mesmo. tudo resolvido. Então, eu te agradeço demais e que muitas pessoas venham ser alcançadas. Amém. Que Deus transforme a vida das pessoas. Diga assim: peraí, eu tô passando por isso, eu já passei, eu vou contar meu testemunho também para edificar a vida de alguém. Amém. E Deus vai nos ajudando cada Amém. dia mais e mais. Peço que você fale aí para alguém alguma mãe que esteja passando por a situação que vê o filho ou uma filha na situação a qual ocorreu contigo e não sei, talvez você tenha alguma palavra de filhos que estão na vida das drogas. Sim, filho que estão na vida das drogas, estão. Bom, o que eu posso dizer para essas mães? Ser forte. Acho que essa é uma das coisas mais prováveis, possíveis. É a força que vem do Senhor. Sem ela, nós não somos nada. E não ficar querendo invadir
a vida do filho, assim, sabe? De uma forma que deixa o filho... Porque parece que as pessoas, quando a gente diz não façam É por isso, força, né? Acho que é por as força. coisas por força, isso Uhum. vai deixa a cabeça... Aí eu vou fazer pra mostrar que eu vou Sim. fazer. Então, acho que as mães fazer a coisa com calma, É trazer pra perto, né, trazer Jéssica, na trazer mais verdade. pra perto, não abraçar. Abraçar. É abraçar. Nesse momento, eu acho que quando a gente tá nisso, quando eu estava, nunca ninguém chegou assim, eu vou te ajudar, Uhum. sabe? Nunca ninguém tava lá pra me ajudar, sempre pra me apontar. Então, é isso que eu digo. Eu posso dizer isso pra elas, é isso, abracem. Tá drogado, tá, vai buscar, tenha paciência, porque na hora certa Deus se Sim. levanta do trono e faz algo na vida. Sim. E como mães também que não criaram seus filhos, quantas devem ter por aí que é Uhum. criada pela família e que passa por essa dor de ver o filho criado por outra pessoa e às vezes quer resgatar um laço e não consegue resgatar um laço mais porque a família destruiu a mente Sim. da criança. Então, assim, é doloroso, é muito Uhum. doloroso. Então, é força, só vem de Deus, é o que eu posso Orar, dizer, né? é Só orar, orar. orar e Só continuar não, a gente orando. fala só orar, mas na verdade, ore. A oração, ela tem muito Ore, poder. porque o Senhor, meu Deus do céu. Uma das histórias que eu acho muito lindo é em Crônicas, acho que é 32, eu não me lembro agora. Eu sei que é em Crônicas que o rei Ezequias e o profeta Isaías oraram. Você acredita que eu tava meditando nessa palavra? Eu tava meditando nessa palavra, que é assim, Salmos 46, Sim, que diz assim, sim. Deus é o meu refúgio e minha fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Então, quando ele estava passando, ele escreveu, quando ele estava passando por essa situação, quando o rei da Assíria tomou conta ali de tudo, né? Cercou ali Judá e cidade forte de Judá, né? E ele estava passando por essa situação de angústia e de dizer assim, Senhor, onde é que eu vou correr, não sei o quê. E ele entregou, né, ao Senhor, entregou as cartas de ameaças, entregou. Ele subiu ao templo e entregou ao Senhor. E muitas vezes a gente lê salmos e diz bem assim, nossa, é uma poesia, é um conto poético, é uma, né, mas não sabe que por trás daquilo ali há uma guerra. Sim. Né? Há uma guerra e há uma situação a qual a gente acha que não vai sair dali, porque o rei da Síria ficava ali manipulando ele, ficava ali falando com ele, quem é você? Você acha que com 2.000 soldados vai dar conta de 185? Porque a Bíblia vai dizer que Deus abateu 185.000 soldados. Mas aí você vê a oração em unidade, como ela tem poder. E não é? Porque a Bíblia diz, né? Não é que foi ele orou. Ezequias e o profeta Isaías oraram e Deus ouviu. Deus Então você vê a oração em unidade, o que é que ela não faz? Como ela Glória tem a Deus, poder, glória como eu a disse, Deus. ela tem poder, a oração em unidade, ela tem poder de junto derrubar as portas do inferno. É verdade. Aleluia, Amém, glória a Deus. Ai, glória a Deus. Eu quero que você ore, né, para os nossos ouvintes, as pessoas que vai assistir. E eu creio que você vai ser impactado com esse testemunho, né? Não foi fácil, lógico, quem viu do início ao fim sabe que não foi fácil ter passado e ter chegado aonde tá. Hoje eu digo pro meu marido assim, você me pegou com a pintura toda arranhada, que cicatrizes, o meu rosto é diferente, se você olhar esse lado, ele é diferente desse, quebrei meu dente, e eu falei assim, você me pegou com a pintura toda arranhada. Mas glória a Deus. Glória a Que Deus. o Senhor fez algo extraordinário. Amém. Amém. Olha pra... Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, obrigado por esse dia. Obrigado pelas nossas famílias, Senhor. Obrigado pelas misericórdias que o Senhor tem colocado na nossa vida. Amém, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, meu Deus. Glória a Deus. Obrigado pelo levantar, pelo deitar, meu Deus. O Senhor vai de encontro à vida de cada pessoa que está ouvindo esse testemunho, Senhor, que vai ser edificada. Senhor,
Trata da família, dos filhos, meu Deus. Senhor, entra com providência, porque eu creio que assim como o Senhor fez na minha vida, o Senhor é poderoso para fazer na vida dos teus, Senhor. Eu sei que o Senhor pode abrir as portas do inferno. Eu sei que o Senhor pode derrubar as cadeias. Eu sei que o Senhor pode fazer um mover. Eu sei que o Em Senhor nome pode de fazer o Jesus. sobrenatural, Senhor. Visita o órfão necessitado, Senhor. Amém, Senhor. Entra com providência para aqueles que passam necessidade, Senhor. Abençoa. Deus abençoa a Daiane também, a Em sua Jesus. família, meu Pai. Entra com providência, meu Deus. Dá livramento, dá Amém, escape, Senhor. Traz renovo, restauração, meu Deus. Abençoa, Senhor, esse podcast em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa cada família, eu te peço, Pai. Cada família, Amém, Senhor. Senhor. Cada família, cada pessoa, Pai, abençoa. Tem misericórdia, Amém, Deus. Jesus. Derrama a tua unção na vida desse povo, Senhor. Entra com o avivamento do céu, Glória meu a Deus, Deus. em nome de Oh, meu Jesus. Pai, eu te peço, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que a gente nem vê, que o Senhor nos dá. Obrigado pelos anjos que o Senhor coloca ao nosso redor, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, meu Deus. Senhor, entra com providência, derrama bênção, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, eu te agradeço. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, quero agradecer a você que ficou até aqui, né? Se inscreva em nosso canal, compartilhe com seus amigos, familiares. Eu creio que vai em direção à pessoa certa que esteja precisando de ouvir esse testemunho e seja fortalecido pela glória do Senhor e a força do Senhor. Em nome de Jesus, Deus abençoe.